Boa noite. Boa noite, boa noite. Segunda-feira, dia 4 de abril, estamos iniciando mais uma live. Maravilha. Que Deus abençoe. Nós vamos falar desse assunto tão especial hoje, sobre a multifuncionalidade. Eliane, querida, seja bem-vinda. Luciana, boa noite. Quem chegar aqui no Face também, coloca aí pra mim, faz favor. Boa noite pra mim. Que bom estar com vocês. Tava com saudade. Vamos aproveitar, realmente, ó, tá curtindo, curta. Já aproveita para compartilhar essa live. Compartilha com as suas amigas. Vamos compartilhar aqui, vai curtindo. Já vou compartilhar aqui. É isso mesmo. Já vou enviar. Já compartilhei. E eu quero aproveitar bem esse tempo para falar sobre esse assunto tão especial e que muitas vezes nós não nos damos conta e muitas vezes se torna um peso na nossa vida e a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente começa a se encher de defeitos, se encher de problemas e às vezes não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa tão lá do outro lado da terra, não. É muito fácil. Então, para você ainda que não nos conhece, não conhece aqui nosso canal, nosso perfil, você pode começar a nos seguir aqui no Instagram. Temos também uma comunidade no Telegram e temos um canal no YouTube. Então você pode fazer parte da nossa comunidade, você pode fazer parte do canal do YouTube. Lá tem vídeos maravilhosos. Seja bem-vinda quem está chegando. Coloca quem está aqui pela primeira vez. Coloca de que cidade você é, certo? E eu já vou preparando aqui para começar nesse assunto e fica até o final, porque eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Alessandra, querida, linda, vocês são minhas lindas, eu morro de saudade. Ah, Rosa, que lindo que a Rosa chegou, fico muito feliz em ter vocês aqui. Alcina, eu acredito sim que hoje vai ser um divisor de águas aí na sua vida para conseguir identificar algumas coisas. E se você quiser já pegar sua Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Campo Grande, seja bem-vinda, Alessandra. Maravilha. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Eu quero trazer para vocês aqui esse versículo que fala sobre o Espírito de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não sabemos lidar conosco mesmo, nós não sabemos lidar com os talentos, nós não sabemos lidar com os dons, nós não sabemos lidar com a capacidade que nós temos e nós não usamos, e aí eu vou dizer assim, não se escandalize com o que eu vou falar, certo? Mas nós não usamos o recurso que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente se embaralha, fica num tumulto e traz ansiedade, traz depressão, traz angústia, traz tanta coisa e a gente muitas vezes não consegue identificar aquilo que está dentro de nós. E é isso que a gente vai falar. E eu vou usar também um exemplo que vai ser isso como Marta e Maria. Mas é um pouquinho diferente da forma como eu falei das outras vezes, porque eu consigo compreender que nessa passagem de Marta e Maria, quando Jesus fala de Marta e quando Jesus fala de Maria, ele está falando de duas pessoas diferentes. Mas se nós podemos pegar esse ensinamento, a gente pode pegar tanto Marta como Maria como forças que existem dentro de nós. Nós podemos fazer essa simbologia, posso dizer assim, certo? Para que a gente consiga compreender, para a gente consiga equilibrar, para que a gente consiga trabalhar, identificar essa força e esses valores dentro de nós. Por isso, abre lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: o Espírito que Deus nos deu não nos faz covardes, mas enche-nos de poder, de amor e de domínio próprio. E aí que entra, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar com o Espírito Santo de Deus em nós, certo?
Então, Pamela, querida, Anne, Maria Alice, eu acho que é, né? Boa noite, Carla. Sejam bem-vindas. Quem tá aqui pela primeira vez também coloca aí, já sei que tem uma aqui de Campo Grande. E eu já aproveita para compartilhar, aproveita para curtir essa live. E eu já quero entrar no assunto aqui para a gente poder aproveitar bem esse momento. Andréa, querida, maravilha que vocês estão aqui. Essa live vai ficar salva assim lá no Facebook, mas para quem está ao vivo às vezes é melhor, né? Porque eu já vou poder responder as perguntas aqui. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, porque depois no finalzinho eu vou estar respondendo para você, certo? Então vamos lá, gente. Mulheres de Deus, lindas, maravilhosas, eu quero saber uma coisa. Estou falando para mulheres, certo? Não sei se tem algum homem aqui infiltrado, às vezes os maridos ficam ouvindo juntas, mas é a mesma coisa. Só que existe nesse assunto, existe uma característica, existe uma peculiaridade feminina quando nós falamos de multipotencialidade. Então assim, o que é multipotencialidade? Não, quero falar de multifuncionalidade. Multifuncionalidade é a diversidade de funções que nós desempenhamos como mulheres. Então fala de funções, fala de papéis. Funcionalidade vai falar das funções e de papéis femininos. E eu sempre digo, nós podemos desenvolver. Nós tiver que construir parede, virar argamassa, botar tijolo, a gente faz. Se tiver que instalar luz, instalar chuveiro, a gente faz. Tem que aprender, né? Mas faz. Se a gente tiver que ser mãe, a gente é. Se tiver que ser esposa, nós somos. Se nós tiver que ser filhas, nós somos. Se tiver que sair para varrer, a gente vai. Se tiver que sair para pregar, a gente prega. Se tiver que sair para se embelezar, a gente se embeleza. E quando volta, já volta arregaçando as mangas e botando mão na massa. Isso é um poder, é uma capacidade que está dentro de nós, dentro da alma feminina. E essa diversidade de funções, de papéis, de atribuições se chama multifuncionalidade. Só que tudo isso muitas vezes se torna na nossa vida um peso, muitas vezes se torna na nossa vida uma exaustão, se torna na nossa vida preocupação, ansiedade, porque a gente não sabe lidar com ela. Então as questões começam a vir e dependendo do seu temperamento, dependendo da forma como você foi criada, dependendo das crenças que você tem, e hoje a gente vai falar nas crenças também, o que vai acontecendo? Nós vamos ficando embaraçadas, nós vamos ficando atribuladas. E muitas vezes, aquele sonho maravilhoso que nós temos, aquele sonho maravilhoso de ser profissional, de ser bem-sucedida num trabalho que a gente vai desenvolver. Pode ser qualquer trabalho, pode ser um trabalho que você desenvolva dentro da sua casa, ou pode ser um trabalho que você desenvolva fora da sua casa. Você pode fazer tricô, crochê, pastel, doce, brigadeiro, sei lá. E você pode sair para trabalhar também. Isso faz parte da multifuncionalidade feminina. E ao mesmo tempo que você quer ser uma boa profissional, ao mesmo tempo em que você quer ter dedicação, que você quer ser reconhecida através do seu trabalho, porque todas nós queremos o reconhecimento. Nós não trabalhamos apenas porque nós queremos, por um hobby, maravilha, não. A gente desenvolve um trabalho e a gente quer um retorno daquele trabalho que nós estamos desenvolvendo. E uma das formas de ter um retorno desse trabalho é o reconhecimento. E esse reconhecimento pode vir através do salário financeiro, pode vir através de palavras, pode vir através de elogios, sei lá, de tantas formas. Mas o nosso trabalho, seja em que área que a gente vai desenvolver, nós queremos o quê? Nós nos dedicamos, nós colocamos esforço, nós fazemos com capricho, nós fazemos com seriedade aquele trabalho que a gente está fazendo. Então isso vai mexendo conosco. E isso nos motiva, isso nos incentiva a quê? A melhorar. Eu sempre digo, à medida que a gente vai fazendo e vai testando e vai acertando e vai testando de novo e vai ajustando e vai alinhando,
que isso vai fazendo com o nosso trabalho? A gente vai criando uma estrutura, a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando. Não importa aquilo que você está fazendo. Então o trabalho na nossa vida, ele é algo que nos alegra, que nos incentiva, que nos estimula, que mexe conosco. Paralelo a isso, nós podemos também ter o desejo, ter um sonho de ser esposa. Eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ser uma esposa, uma boa esposa, uma esposa valorosa, uma esposa compreensiva, uma esposa amável, uma amante do meu marido, sei lá, tantos sonhos, tantos desejos como esposa, depois como mãe. Ou, se você não tem o sonho, o desejo de ter uma família, de ser esposa, mas você é filha, então você tem seus pais, ou você tem pessoas que você ama, e o que vai acontecer? Tudo isso, essa questão toda de ser uma boa filha, ou uma boa mãe, ou uma boa esposa, ou uma boa profissional, ou uma boa obreira, você tem um talento, um chamado, um dom aí na sua igreja, e aí você é uma obreira lá. E tudo isso, o que você vai fazer? Você vai querer estar envolvida nessas funções, nessas atribuições. Pode ser que você se envolva também, você tenha um sonho de se envolver naquela questão toda social, né? Das questões sociais, de ser uma agente, sei lá, ajudar numa ONG, né? Vou servir alimentos, né? Vou servir lanche na madrugada, vou resgatar as pessoas de rua, né? Vou distribuir alimentos, vou distribuir roupas, vou ajudar a tirar daquela situação. Tantas formas, gente, tantas formas. Aqui vale o quê? Vale imaginação. Tudo isso são sonhos que nós temos. Tudo isso são sonhos, são projetos. Nós podemos desenvolver essa nossa capacidade de criar, essa nossa capacidade de transformar, a nossa capacidade de gerenciar, nossa capacidade de estruturar. Tudo isso se chama a multifuncionalidade que nós temos como mulheres. Agora, o título dessa live é Como Ser uma Mulher Multifuncional e Feliz. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ter esses sonhos, nós podemos ter esse desejo, nós queremos e podemos. Temos capacidade, temos dons, temos talentos para fazer tudo isso em todas as áreas. A questão é como nós vamos desenvolver estas funções, como nós vamos desenvolver estes papéis. Muitas vezes nós não sabemos o como, e aí a gente começa a abrir mão, a gente começa a sentir medo. A gente tem medo que não vai dar conta de tudo. A gente começa a sentir medo, né? Eu não vou conseguir, tá sendo difícil demais. Não vai dar certo. Ou a gente começa a ouvir crítica das pessoas, né? As pessoas começam a criticar, começam a julgar, e a gente não sabe lidar com essas críticas. E isso tudo vai nos dando medo. Aí a gente começa a olhar para aquele projeto, para aquele sonho, para aquela capacidade, e a gente começa a duvidar. Será que é verdade mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que eu tenho mesmo? Será que vai acontecer de verdade? Será que vai funcionar? E aí a gente começa, gente, é uma coisa muito forte. Nós começamos a ficar insensíveis com a capacidade que temos, com os dons que temos. E essas tarefas, essas funções que estão ao nosso alcance, que nós poderíamos desenvolver, que nós poderíamos sim frutificar, que nós poderemos prosperar na nossa vida, o que vai acontecendo com isso? Eles vão indo para algum lugar. E aí nós deixamos de ser felizes. Por isso o título dessa live é Como Ser, né, uma Mulher Multifuncional e Feliz. E tem mais, eu queria ainda colocar outra coisa no título, e viver sem culpa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos os dons, os talentos, mas nós não somos felizes com os papéis que nós desempenhamos. E nós vivemos com culpa. E aí a gente não sabe o que vai fazer. A gente não sabe como vai lidar com isso. E agora, o que eu faço? Então eu não vou casar.
Porque aí a gente olha muitas vezes para nossa mãe. Nós temos um exemplo muito forte na nossa vida que são as nossas mães. A gente olha para nossa mãe e a nossa mãe está lá, murmurando, reclamando. Ou conseguiu trabalhar ou não conseguiu trabalhar. Ela conseguiu desenvolver toda a sua capacidade criativa, transformadora ou não. E aí a gente começa a escutar. Vai dar certo, não vai dar certo, vai funcionar, não vai funcionar. E a gente traz para a nossa vida. E esses medos de não saber lidar, medo do que pode acontecer, as críticas, isso aí eu já vi. Tu é igualzinha a tua mãe. Tu é igualzinha a fulana. Eu conheço alguém que foi como tu também, que metia os pés pelas mãos. E nós começamos a acreditar nesses julgamentos. Nós começamos a acreditar nessas críticas. E o que vai acontecendo? Nós começamos a desistir. Nós começamos a abortar os nossos projetos, os nossos sonhos, os alvos que nós temos. E aí nós começamos a sufocar nossos papéis, as nossas funções, aquelas que nós podemos desempenhar. E aí aquilo que poderia ser, que poderia trazer essa alegria, essa felicidade, porque não sabemos nos mover, não sabemos lidar com elas, nós desistimos delas. E aí fica algo que não acontece. Gera uma frustração, gera medo. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Andréa, boa noite, Cláudia. Adri, Gabriela. Vocês podem colocar perguntas, fazerem perguntas, colocar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês. Se tem alguém aqui que está pela primeira vez, pela segunda vez aqui na live, também pode colocar aí de que cidade você é. E quem está aqui no Face já vi, a minha mãe está ali, a mãezinha, beijo, beijo. Marta, querida. Então coloquem, podem colocar aqui suas dúvidas, podem colocar aqui suas perguntas, que eu vou estar respondendo para vocês aqui também nessa live, certo? Então, gente, esses medos que nós sentimos muitas vezes, o medo se vai dar certo, o medo se vai funcionar, será que eu vou dar conta de fazer? Vai fazendo que nós vamos ficando pequenas. Por isso que eu trouxe esse versículo, que o Espírito Santo de Deus, ele não nos deu, né, esse sentimento de covardia, mas ele nos enche de... E tem traduções que não falam de covardia, fala de timidez, que o Espírito que habita em nós não nos fez tímidos. O que é esse fazer tímido? É quando nós nos tornamos pequenos, né, acovardados. Nós vamos diminuindo. O que vai acontecendo dentro da nossa alma? A capacidade, a força que faz parte da nossa essência, ela começa a diminuir junto. É como um músculo que começa a ser atrofiado. Você já reparou na sua musculatura, quando você para de fazer exercícios, o que acontece? Você começa a ficar flácida, né? A gente começa a ficar com a... Eu sempre digo, tem uma lei que é imperdoável, é a lei da gravidade, né? Essa aí é imperdoável. O que vai acontecendo com a nossa musculatura? Ela perde, ela deixa de ficar rígida. Por quê? Porque ela não é exercitada. Nossa capacidade, nossos dons e nossos talentos, eles precisam ser exercitados. Eles precisam. Porque se eles não forem, eles vão atrofiar. Então, os medos que nós sentimos, as preocupações que nós sentimos, vai dar certo, não vai dar certo, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? Gente, isso é normal. Isso é normal. Isso faz parte da nossa característica humana, isso faz parte da nossa característica como pessoa. Qual é a diferença? É o que nós vamos fazer com isso. É aqui que está o ponto. A questão não é se você vai sentir medo, a questão não é se você vai se sentir acovardada, a questão não é se você vai sentir dúvida, não é essa a questão. A questão é o que você fará com o medo, o que você fará com a dúvida, o que você fará com este sentir-se pequena.
É aí que está a diferença. E aonde é que nós somos roubadas? Nós somos roubadas exatamente nisso. Nós achamos que porque nós sentimos o medo, porque nós enxergamos a nossa limitação, ou porque nós vemos que nós vamos ceder às críticas, que aqui está errado. Não, não está aqui errado. Nossas fragilidades, nossos medos, nossas culpas, elas são normais, elas são naturais. Somos humanas. Existe sim. Existem questões, existem situações, existem histórias de vida que nos trazem até aqui, que nos fazem exatamente querer voltar, querer retroceder. Mas isso aí não é o problema. Isso não é o problema. O problema é você continuar, você desistir porque sentiu medo. Você não avançar porque você acha que não vai dar conta. Tudo isso, se você parar para pensar, vai estar no campo das suas ideias, dentro da sua mente, no campo das suas emoções. Mas, de fato, e aqui eu vou dizer mais, se você ousar em fazer e você, no desenvolver, você errar, você fracassar, você sentir o medo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você trava, mesmo assim, não significa que você tem que voltar para trás. Não. Significa que você precisa encontrar uma outra forma de continuar. Mas não significa que você tenha que parar. E aqui eu vou ler de novo o versículo. O Espírito que Deus nos deu não nos faz covardes, mas nos enche de poder. E aqui entra o que eu falei no início da live. Nós muitas vezes não sabemos conviver com esse espírito. Nós não sabemos lidar com o que pensamos, com o que sentimos, com o que temos que tomar de decisões e fazer escolhas. E aí nós achamos que está tudo errado. Ah, não vai dar certo, eu sou um fracasso mesmo, não vou sair do lugar, as coisas não vão acontecer para mim. E vou dizer, pode ser que não aconteça mesmo, dependendo da forma como você vai reagir. Então, pega essa que eu já deixei para você. Primeiro, o problema não está em você sentir medo. O problema não está em você achar que não vai dar conta. O problema não está em achar que você foi criticada, que você foi julgada. O problema não está na preocupação. O problema não está na insensibilidade. Gente, o problema não está aqui. O problema é o que você vai fazer com isso. Certo? Então, primeiro, o que você vai fazer? Não esquece isso. Por quê? Porque isso é fundamental para você ser uma mulher multifuncional e feliz. E viver sem culpa. É isso que vai fazer a diferença. Então, olha aqui. Não dá conta, então já entendeu, né? Que não dá conta, não sentir medo. Isso faz parte da natureza humana. E isso faz parte de você ser uma pessoa. O que você vai fazer é que vai definir tudo. Aí seria o próximo passo. Escreve aí pra mim se você está entendendo isso que eu estou falando aqui. Se você compreendeu essa diferença entre o primeiro momento e o segundo momento. Quando eu dei o exemplo aqui de Marta e Maria, eu entendo sim que Marta e Maria, elas é uma história real. Essa família que Jesus amava, realmente ela existiu. Marta, Maria, Lázaro, eles existiram. Jesus amou. Existia Marta que era fazendo coisas. Existia Maria que ficava ali mais adoradora. Tudo. Mas eu amo. Tem um livro que eu já indiquei aqui para vocês, Como Ser Maria no Mundo de Marta. E esse livro ajuda muito, esclarece muito. Ele é um livro que ele é atemporal, ele subsiste no tempo, nos ciclos, nas histórias. E eu gosto de pegar essa referência e eu gosto de trazer para nós como dentro de nós, existindo a Marta e a Maria. Existe uma Maria dentro de nós e existe uma Marta dentro de nós. Qual é a diferença entre Marta e Maria? Quando Jesus fala de Marta, eu já trouxe isso aqui para vocês, Jesus, ele não disse para Marta, Marta, para tudo que você está fazendo. Marta, você está toda errada. Marta, larga isso. Marta, tu está no tempo errado da família. Não.
Não foi nada disso. E quando ele falou para Maria, ele também não reclamou de Maria, que não estava indo lá ajudar, não endossou o que Marta tinha falado, nada disso. Por quê? Porque tanto a adoração quanto o fazer estão dentro de nós. Por quê? Porque o Espírito que nos foi dado, ele está dentro de nós e requer essa adoração. Então, o que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você está tão agitada, você está tão preocupada com tantas coisas. É por isso que você não consegue me adorar. Maria fez uma escolha e essa escolha não será retirada dela. Então, gente, olha aqui, vou dar a segunda chave para você, certo? Já dei a primeira. Quem quiser escrever aí qual é a primeira chave, escreve para quem está chegando agora. Qual é a segunda? A segunda chave. A segunda é o seguinte: você começa a desenvolver sua funcionalidade. Você começa a fazer, você agora trabalha, você tem um trabalho, você é esposa, você é mãe, você é profissional, você trabalha na sua igreja, ou você é filha, você não é mãe, não é esposa, mas você tem uma vida profissional, você tem uma vida na sua igreja, sei lá. Você está aí desenvolvendo suas funções, suas tarefas. E de repente você começa a pensar: olha, estou me sentindo angustiada demais, eu estou preocupada demais, eu estou correndo demais, tem alguma coisa que não está certa aí. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Será que só existe esse caminho? Será que isso que eu estou fazendo só pode ser feito dessa forma? Será que realmente deve ter uma outra maneira de eu fazer tudo isso que eu estou fazendo? Nós começamos a levantar dúvidas, questionamentos. Nós começamos a levantar perguntas a respeito das coisas que estão acontecendo. Foi mais ou menos o que aconteceu com Marta. Marta, ela começou gente, alguém tinha que arrumar aquela casa. Tinha o Jesus, os discípulos estavam com Jesus e tinham parado para comer naquela casa, para dormir naquela casa. Então, quem é que ia fazer a comida? Quem ia arrumar a cama? Quem ia fazer todas as coisas? Então, Jesus não estava dizendo para Marta parar de fazer tudo aquilo. Por quê? Porque eles precisavam ser alimentados também, certo? Então, precisa ver os nossos afazeres. Nossas tarefas precisam acontecer. Mas Marta começou a sentir dentro dela aquilo que muitas vezes nós sentimos também. Será que isso aqui que eu estou fazendo, será que é assim mesmo? Será que a única forma disso aqui acontecer, a única forma disso aqui andar, é dessa forma que eu estou fazendo? E muitas vezes nós pegamos essas perguntas e nós começamos a levar para fora. E aí a gente começa a questionar nos outros. Foi o que Marta fez com Maria. Chegou para Jesus, olhou Maria esparramada nos pés de Jesus, e olhou para Maria e disse: não é possível, não é possível. Gente, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu vou usar o exemplo aqui da Maria e depois eu vou dar um exemplo meu aqui. Marta olha para mim e diz: como pode? Maria tá lá, cheirosa, descansada. Olha o semblante de satisfação da Maria. E olha aqui para mim, suada, cheirando a molho. Olha como eu estou atribulada, ansiosa, tenho tanta coisa para resolver. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que não tem uma outra forma disso tudo acontecer? Eu me lembro disso. Uma vez, eu me lembro que eu estava desenvolvendo, como sempre, e eu sempre fui, essa multifuncionalidade sempre fez parte da minha vida. Limites. Eu aprendi a colocar limites em mim mesma. Hoje eu faço muitas coisas, mas eu faço com limites. E eu não ultrapasso meus limites. Eu cuido do corpo, eu cuido da alma e eu cuido do espírito. E eu faço muitas coisas, mas eu sei os limites. Eu aprendi os meus limites. E não tenho nenhum problema em dizer não. Hoje não. Mas há uns anos atrás, bons anos atrás, eu não tinha isso.
Então, eu fazia muitas coisas. Gente, eu fazia muitas coisas. E sempre tem as Marias, né? Aí eu era a Marta. E eu via as Marias sentadas, desfrutando. E eu me indignava com aquilo. E eu pensava exatamente isso. Olha lá, bem sentada, perfumada. Olha a cara de satisfação. E olha aqui como é que eu tô. Eu queria estar lá também. Quando eu comecei a entrar no processo de começar a aprender a dizer não e a respeitar os meus limites, eu ultrapassei o outro lado. Eu comecei a reclamar, eu comecei a resmungar, eu começava a empurrar as pessoas para fazer aquilo que eu tinha que fazer, e eu dizia assim, não, agora já fiz a minha parte, agora o resto é contigo. Ah, quer fazer? Faz, não quer? Pode deixar aí, vai explodir, vai mofar, vai apodrecer, não vou fazer. Óbvio que eu encontrei um equilíbrio nisso tudo depois, mas até eu chegar no equilíbrio, eu lutava com isso. Por quê? Porque eu sabia que tinha uma outra forma de fazer. Mas eu não, quer dizer, eu sentia, mas eu não sabia como equilibrar. Na verdade, minhas lindas, na verdade, vocês estão todas quietinhas, eu quero acreditar que vocês estão absorvendo, né? Só que o Instagram não entende que nós estamos absorvendo, ele entende que o assunto tá muito chato. Então, bota o dedo aí pra curtir, bota aí nessa fumacinha aí junto com quem tá curtindo e compartilha, porque eu quero abençoar outras mulheres também, certo? Então, gente, olha só, existe sim uma luta que se trava dentro de nós, que é uma luta interna. É Marta e Maria dentro de nós. Existe um momento de adorar, existe um momento de relaxar, existe um momento de descansar, existe. Mas existe também um momento de realizar, existe um momento de crescer, existe um momento de fazer. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se nós não entendermos essa luta interna, essa guerra interna que está dentro de nós, o que ela vai fazer? Ela vai acabar nos travando. Ela vai acabar, terminar com a nossa vontade de crescer, com a nossa vontade de avançar, com a nossa vontade de exercer as funções, os papéis que Deus nos deu para fazer. Por quê? Porque nós desenvolvemos esses talentos, essa capacidade, esses dons, porque eles fazem parte da nossa essência. Porque faz parte da nossa essência, nós sentimos esse desejo que está dentro de nós para realizar. E é vontade de Deus que nós venhamos a frutificar, que nós venhamos a prosperar. Sim. Agora, a custas de quê? Então, as suspeitas que você tem de que deve existir uma forma melhor de fazer isso. Por quê? Porque eu não posso brigar com todo mundo, eu não posso chegar à exaustão, eu não posso acabar com a minha vida. Isso é verdadeiro. Você precisa identificar esta força que está brigando lá dentro de você. Existe uma força cruzada, existe um poder cruzado lá dentro de você. E eles acontecem num campo que eu chamo seguinte. Vamos ver se você vai entender aqui. Um campo que eu digo o seguinte: existe um desejo e existe uma necessidade. Existe algo que eu desejo fazer e algo que eu preciso fazer. Então, olha aqui. Já falei a primeira chave. Olha a segunda chave. A suspeita de que você tem, de que realmente existe uma forma diferente de fazer, está em você saber identificar aquilo que você deseja e aquilo que você precisa. Então, olha aqui, digamos, eu gosto muito de usar esse exemplo porque foi exatamente o exemplo que aconteceu comigo. Você escreve aí nos comentários se de repente alguma coisa semelhante acontece com você. Olha aqui, digamos aqui
Você é mãe, vou dar um exemplo aqui de mãe. Você é mãe, seu bebê é recém-nascido, tem 2 meses, 1 mesinho. É aquele tempo de cuidado extremo. Digamos que é seu primeiro filho, ele está no primeiro mês, nos primeiros 15 dias de existência. Gente, nesse período, a dedicação é exclusiva. Eles dormem, mamam e trocamos fralda. A gente faz dormir, amamenta e troca fralda. É em volta deles o tempo inteiro fazendo isso, né? Então, o que vai acontecer? Nós continuamos sendo multifuncionais. Temos um bebê, mas nossa função como profissional, nossa tarefa como esposa, nossa tarefa como obreira, elas continuam existindo. Então aqui, existe uma necessidade, existe algo que você precisa fazer, que é o quê? Parar com o resto para amamentar. Você precisa parar com o resto porque você precisa fazer seu bebê dormir. E aí cruza forças antagônicas, questionamentos internos, que vão fazer o quê? Você travar. Então, mais ou menos assim, você está aqui amamentando, seu bebê precisa amamentar, ser amamentado. E você começa a pensar, agora eu deveria estar lá fazendo isso. Agora eu teria que resolver isso. Agora eu teria que fazer aquilo. Será que o que eu estou fazendo aqui está fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo aqui vai ter resultado? Será que... Sabe? É uma luta. E é uma luta que chega a ser palpável. Você chega a tocar nela. É muito forte. Ou o contrário. Você já amamentou, você já cuidou, E aí você começa a trabalhar. E lá no seu trabalho, você começa a pensar, mas se eu estivesse em casa agora, se eu estivesse junto com meu filho agora, como estaria? O que ele está pensando? O que ela está fazendo? O que está sendo ensinado? O que está aprendendo? Será que está sendo bom? E aí o seu trabalho não desenvolve. Por quê? Porque você está com pensamento aqui, você está focando aqui, você está atribulada aqui. Tá dando para vocês entenderem isso? Eu estou colocando uma forma aí que tá dando para você entender, porque eu acredito o seguinte, se você sair dessa live sabendo que você é uma mulher multifuncional e pode ser feliz, é maravilha. Por quê? Porque nós somos multifuncionais, mas nós somos infelizes. Nós somos multifuncionais e nós agimos com culpa. Nós nos sentimos culpados o tempo inteiro. Por quê? Porque existe essa linha cruzada de sentimentos dentro de nós. O que eu desejo com o que eu preciso. Então, quando nós começamos a entender a nossa capacidade, quando nós começamos a entender os nossos dons, nossos talentos, e nós precisamos rever nossas crenças. Porque, gente, olha aqui o terceiro que eu vou dar para você. O terceiro ponto é você rever suas crenças. Quais são suas crenças? Por quê? Porque se você não souber em que você acredita, se você não souber o valor que tem aquilo que você acredita, essa luta entre o desejo e a necessidade, ela vai consumir você. Ela vai destruir você. Você não vai ser feliz e você não vai se sentir, e você vai se sentir culpada e estar em condenação o tempo inteiro. E aí você vai começar a questionar outras coisas em você. E não vai ter nada a ver. Você vai questionar a forma como você foi criada, que você não tem talento, que você não serve pra nada, que você tá fraca, que você tá destruída, que você não consegue nada mesmo, que fulano tinha razão, que fulano tinha razão, que você vai ser uma péssima mãe, que você vai ser uma péssima funcionária, que você não vai dar certo. E não tem nada a ver. Você não sabe lidar com a sua multifuncionalidade. Você não sabe lidar com aquilo que você deseja, com aquilo que você precisa. Quando você começa a equilibrar o que você deseja do que você precisa fazer agora, esse equilíbrio, e você consegue através do poder do Espírito de Deus em você, que não te faz covarde, mas derrama poder. Derrama o que mais? Amor. E o que mais? Domínio próprio. Para quem chegou depois, eu coloquei aqui, é 2
Timóteo capítulo 1, versículo 7, que eu estou falando. Deus, o Espírito de Deus não nos faz covardes, mas trabalha em nós em poder, amor e domínio próprio. Aonde é que isso vai desenvolver? Aonde é que isso vai andar? Aonde é que isso vai acontecer? Quando? Quando nós conseguimos essa resposta. O que eu desejo e o que eu preciso? Bom, o que eu preciso? Hoje, o que eu preciso? Bom, vou dar um exemplo, eu quero ver Páscoa, né? Então, quem faz aí, ó, quem tem essa habilidade maravilhosa aí de fazer doce. Vou fazer bombons e ovos de Páscoa para vender. Beleza, multifuncional. Agora, gente, o que ela vai precisar? Ela precisa se especializar, ela precisa se dedicar, ela precisa ter o seu tempo, ela precisa focar, ela precisa saber estabelecer prazos. Então, é isso que ela precisa. Bom, se ela quer desenvolver essa atividade, ela precisa estruturar e organizar a sua vida para que isso aconteça. Se ela começar a querer não se organizar, o que vai acontecer? Ela vai acabar se frustrando. Não vai acontecer. E aí fica aquilo. Eu desejo ser bem sucedido. Eu desejo ser uma referência nos ovos de Páscoa. Eu desejo ser, desejo. Mas você precisa fazer algo. Senão não vai acontecer. E aqui é o ponto. O que é que você está acreditando? Quais são as suas crenças? Para que esta luta interior, para que esta batalha interna, ela não aconteça. Ou, se acontecer, você saia vitoriosa dela. É estabelecer o que você deseja do que você precisa. Quando nós temos essa consciência, eu desejo, vou pegar aqui um exemplo aqui. Eu desejo me inserir no mercado de trabalho, eu desejo me atualizar. Mas eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso ter recursos financeiros. Com o salário que eu tenho, eu não vou conseguir me qualificar. Eu preciso, pegar um outro exemplo aqui, estar disponível, ter horário disponível. Dá para entender? Então, eu desejo, mas você precisa o quê? Então, será que agora é o tempo? Será que agora é o momento? Por isso que eu não gosto daquelas frases prontas, né? Vai lá, tudo pode naquele que te fortalece. É verdade. Mas qual é o tempo? Qual é o momento? Você está vivendo o que na sua vida? Organiza, olha para ela. Por quê? Porque a sua multifuncionalidade você não vai perder. Ela faz parte de você. Você não perde. A capacidade que você tem, ela pode ser aperfeiçoada. A capacidade, os talentos, eles podem ser atualizados, aperfeiçoados, expandidos, mas está lá dentro de você. Você não perde. Atrofia, mas perder você não perde. Mas o que você precisa? Você precisa ser multifuncional e feliz, e resolvida, e equilibrada, e domínio próprio. Sandra, mas isso é demais para mim. Não vou conseguir. Consegue. Quando você começa a reconhecer, quando você começa a conhecer seu interior, quando você começa a conhecer sua essência, quando você conhece a sua identidade, você começa a reconhecer e conhecer e compreender seus talentos, sua potência, sua capacidade. E o que isso vai fazer com você? Vai estruturar, vai fortalecer. Agora você precisa conhecer. Então o que você deseja? Mas você está desejando isso da onde? Você está desejando porque você está enxergando fora? Você está enxergando a sua irmã, você está enxergando a sua mãe, você está enxergando sua colega, você está enxergando seu marido, você está enxergando quem fazendo
tudo e você acha que tem que fazer tudo também. Ou você está desejando porque você conhece e reconhece sua capacidade, sua força. E aí você vai ver, bom, eu preciso, agora eu preciso. Ó, eu tenho um desejo de ser uma mulher, uma empresária bem-sucedida, sei lá, em qualquer ramo aí que você queira, certo? Mas o que você precisa? Ah, eu preciso me qualificar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a concorrência, eu preciso ir a campo. Perfeito! Então se organiza para isso. O que estava acontecendo ali entre Marta e Maria? Marta estava organizando, é verdade. Agora, gente, ela poderia ter organizado antes. Ela poderia ter parado enquanto Jesus estava falando, ela poderia ter dado um stop, não? E ouvido Jesus. O que Jesus disse para Marta? Marta, tu está muito preocupada e ansiosa, Marta. Como quem dissesse, não adianta você correr tanto. O que você precisa está aqui, agora. Depois não vai estar mais, mas agora está aqui. O que você está fazendo? Preocupada, agitada, correndo. Por isso que guerreia. Por quê? Porque dentro de nós, gente, dentro de nós tem esse equilíbrio. Dentro de nós tem como essa balança. O que essa balança faz? Ela diz, agora você precisa. Então você deseja, mas olha aqui, ó, o que você está desejando, agora não é tudo isso, agora é só isso. Faz isso. E descansa nisso. E aí você vai continuar. Tá dando para você entender? Tá dando? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim se tá dando certo para você, você tá entendendo, se tá edificando sua vida. Eu quero orar por você. Não vai embora. Eu quero orar por você. Por que existem tantas mulheres exaustas, tantas mulheres sobrecarregadas? Por que a TPM, né? Nas mentorias eu trabalho isso, sabe, gente, de uma forma muito forte. Porque as pessoas, eu tô na TPM, eu sinto tanta cólica. O nosso corpo feminino, ele é um relógio. Ele é um relógio. Tudo aquilo que nós nos estressamos, tudo aquilo que nós nos preocupamos, tudo aquilo que passou do limite no mês passado, quando chegar agora no tempo da sua menstruação, no tempo que você menstrua regularmente, se você não toma nenhum medicamento para parar com a sua menstruação, o que vai acontecer com você? Vai estourar. Vai vir em forma de cólica, vai vir em forma de TPM, vai vir em forma de irritação. Por quê? Porque o seu corpo não está dando conta. Você não sabe lidar com a multifuncionalidade que você tem. E aí, vem os inimigos, né? Quais seriam esses inimigos aí, ó, que fica buzinando, turbinando em nós? Primeiro, olhar para fora. A gente olha para fora e começa a nos comparar, né? Fulana faz tanto, eu também posso fazer. Ou as críticas que nós recebemos, né? Fulanas, eu faço isso, eu faço aquilo e aí? As pessoas dizem, né? Eu falava isso. Eu cheguei, olha, teve uma época aí que eu era cobrada e eu ia. E eu falava isso. Olha, se tá com dor de cabeça, se tá com dor na coluna, se tá sentindo dor, toma um remedinho e vai. Meu Deus, todos os dias eu tomava remédio. Todos os dias. Mas eu fazia. Até que foi um ponto que eu estourei com a minha saúde, estourei com tudo. Então não tinha ninguém que me dissesse o contrário. Ninguém que dissesse pra mim, para um pouco, te escuta. Para um pouco e olha pra ti. Para um pouco. Escolhe a outra parte também. Não é feio, não é pecado. Não, era o contrário. Vai, faz. Não para de fazer. E se parar de fazer, tem um problema. Tu tá mal, tu tá em pecado. Não é assim que funciona. Jesus deixa muito claro, que Ele quer que nós venhamos a parar. Que Ele quer que nós venhamos a olhar para dentro de nós. Ele quer assim que a gente diga assim, olha aqui, inimigo, eu vou ficar surda para ti agora. Esse inimigo pode estar fora ou ele pode estar dentro. Você tem que saber identificar onde ele está.
Deu um nó na tua cabeça, Rosa. É um nó, realmente, gente, é um nó, porque ninguém fala sobre isso. As pessoas mandam a gente fazer, e faz, e você sai feito uma máquina fazendo coisa. E aí você sabe, mas você está infeliz, você está estressada, você está em exaustão, você se sente culpada, condenada por tudo aquilo que você está fazendo. Então, saber se escutar, saber reconhecer seus limites, saber qual é a posição que você está, se você está como protagonista ou se você está como coadjuvante. Geralmente nós estamos como coadjuvante quando a gente está nessa tarefa, e teu corpo está gritando. Gente, observa a tua menstruação, observa aquele período ali, aqueles 10 dias antes de menstruar, 15 dias antes de menstruar, todo aquele ciclo, porque nós somos cíclicas, todo aquele ciclo que começa a mudar na sua vida, quando você começa a entrar no período da sua menstruação. Começa a observar como você vai se sentindo. E aí para. Isso é saber se escutar. A gente não... Ninguém ensina a gente a fazer isso. E a gente entra rasgando com tudo, sabe? E entra mesmo. Você pode ser até uma mulher que não trabalha fora, você pode ser uma dona de casa, você pode... Mas você se rala sendo dona de casa muitas vezes. E eu sempre digo que é um trabalho cruel, porque muitas vezes não é dado o valor que merece ser dado, né? Para uma mulher que trabalha só com as lidas do lar. Entendeu? Às vezes é muito pesado. Então, quando nós começamos a entrar nessa questão toda, nessa exaustão, o nosso corpo está gritando. E grita através da TPM, grita através da irritabilidade, grita, ele grita. E a gente não sabe o que vai fazer com ele. Então, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que nós temos em nós o Espírito de Deus que não nos faz covarde. Não. Por quê? Porque nós somos multitarefas, nós somos multifuncionais. Existem papéis que nós queremos e precisamos e almejamos desenvolver. Nós queremos conquistar, nós queremos transformar nossa casa num lar, ajudar nossos filhos, ser aquela esposa virtuosa. Nós queremos ajudar das formas aí, todas as questões sociais, né? Queremos trabalhar, queremos contribuir para o crescimento. Mas como nós estamos fazendo isso? Alessandra, esses sentimentos são tão presentes em nossos dias que nunca parei para refletir sobre isso. Alessandra, nós não paramos. E vou dizer mais, gente, minhas lindas, amadas, eu queria ter 2 horas de live aqui com vocês. Escreve aqui para mim, ou manda no direct para mim. Se você quiser que eu fale mais sobre este assunto, escreve para mim. Eu posso aprofundar, tem muita coisa para falar sobre isso. Por que é que existe tanta irritação? Por que existe tanta cólica, tanta TPM? Por quê? Por que tem mulheres... eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, mas tem mulheres que elas estão tomando anticoncepcionais e tantos medicamentos para não menstruar mais. Elas não suportam mais menstruar. Na verdade, elas estão eliminando o feminino delas. Por quê? Porque o nosso feminino precisa ter um espaço para fluir. E flui através da ciclicidade que existe em nós. Então, o nosso período menstrual, todo o nosso aparelho reprodutor, é uma característica feminina, é uma característica da mulher. Todos os nossos hormônios, todo o nosso corpo, ele entra numa é como uma orquestra, entra numa sinfonia, entra ali numa harmonia. Para quê? Para fluir quem nós somos. E de repente a gente começa a cortar. Por quê? Porque nós temos essa multifuncionalidade e a gente não está sabendo desenvolver. A gente confunde o desejo com o precisar. A gente está no lugar errado, fazendo a coisa errada. A gente vai para a exaustão até não aguentar mais. E somos cobradas e somos exigidas por isso. E nos cobram do lado de fora e nos cobram do lado de dentro também. Então precisa sim. Você precisa entender que muitas vezes você foi ensinada desse jeito. Você foi criada dessa forma. Muitas vezes a sua mãe passou essa visão de mulher para você. Perfeito.
Mas você não precisa continuar nessa visão. Não. Você pode criar o seu próprio estilo. Você pode criar sua própria estrutura, reconhecendo quem você é. Você cria suas próprias crenças de aprender a lidar com você mesmo, de aprender a conhecer você mesmo, a aprender a se impor, a dizer não. Como você vai dizer um não? Como você não vai fazer? Como você vai deixar de fazer o que você vem fazendo? Isso passa, sim, por esse alinhamento. Precisa. Mas não esqueça que o Espírito de Deus que está em você é que não te deixa covarde, mas te dá poder, te dá amor e te dá o quê? Domínio próprio. Olha o que tem para falar aqui. Falar sobre o poder, falar sobre o amor e falar sobre o domínio próprio. Está falando da nossa vulnerabilidade. Está falando das nossas fraquezas. Mas só reconhece vulnerabilidade, só reconhece fraquezas quem é protagonista da sua história. Quem vive como filha de Deus. Quem não vive como filha de Deus não consegue. Quem vive como órfão, sabe que é filha, mas não se sente filha, não consegue. Por quê? Aí, gente, aí entra aquela questão toda da Marta. Olha lá, Jesus, não tá vendo o que tá acontecendo com Maria? Podia estar aqui me ajudando e tá aí, ó, parada, descansada, curtindo a vida. Gera o quê? Ressentimento, gera mágoa, gera ira, gera raiva. Meu Deus, gente, olha quanta coisa, dá pra gente continuar falando sobre isso. Escreve aí pra mim se fez sentido tudo isso que eu coloquei aqui pra você. E eu vou abençoar a sua vida, certo? Eu vou te abençoar agora, estamos chegando ao final da nossa live. Semana que vem eu volto, segunda-feira. E se você quiser que eu continue falando nessa linha aqui, manda uma mensagem pra mim lá no direct, certo? Que aí eu vou responder pra você e vou aprofundar, porque tem muita coisa que a gente pode aproveitar aqui. E eu acredito sim que a sua vida pode ser mudada, que a sua estrutura pode ser mudada. Mude as crenças que você tem a respeito de você e a respeito das outras situações também, certo? Olha a Claudiane aqui. Sim. Quem mais? Quem mais quer que eu fale, que eu continue falando sobre isso? Coloca aqui e eu vou continuar falando, vou trazer para você se você quiser, certo? Então deixa eu abençoar a sua vida. Foi muito bom ter estado com você. Muito bom mesmo. Se você não segue aqui o nosso perfil do Singularidade, aqui no Instagram ou no Facebook, vai ali, agora terminando a live, vai lá, começa a nos seguir, tem materiais, tem conteúdo muito especial para vocês, que vai edificar a vida de vocês. Temos também uma comunidade no Telegram, essa comunidade é ativa, você pode entrar na comunidade. Temos também um canal no YouTube, onde você pode se inscrever e receber os nossos vídeos que vão edificar a sua vida. Que lindo, olha só, Lidiane, Lidy, que bênção que tu tá aqui, querida. Eu quero. Então, certo, Rosa, querida. Gente, eu vou continuar falando sobre isso, porque sabe que me abriu algumas questões aqui, quando eu vinha falando aqui pra vocês, que eu acho que vai ser muito importante. Então, não é pra você desistir dos seus sonhos, não. É pra você ajustar os seus sonhos a tudo aquilo que está aí dentro de você. O que você deseja e o que você precisa fazer agora, certo? Então deixa eu abençoar você. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada uma das mulheres que estão aqui. E dizer, Senhor, que o Senhor tem dado a elas, Pai, este poder, essa força, essa capacidade, Senhor, de serem mulheres fortes, mulheres com propósito, mulheres, Pai, que conhecem seu destino, que conhecem, Senhor, a capacidade e a força transformadora que o Senhor colocou dentro delas. Eu quero abençoá-las, Pai, como multifuncionais, mulheres que sim, Senhor, têm capacidade, dons e talentos. Mas, Senhor, que sobretudo elas possam ser felizes naquilo que elas têm empreendido, sua força, seu poder, suas capacidades. Pai, que elas possam viver sem culpa e elas possam saber equilibrar seus desejos, suas necessidades com tudo aquilo que elas estão vivendo. Que elas saibam que são cíclicas
e que nesta ciclicidade existe um valor, existe uma graça, existe um poder que o teu Espírito quer derramar em cada uma delas. Eu as abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Foi uma alegria ter estado com vocês, quem esteve aqui no Face, quem esteve aqui no Instagram também. Segunda-feira que vem nós voltamos, mas continuamos com todo o nosso conteúdo aí no Instagram, no Facebook. Acompanha, segue, comenta e traz também as suas dúvidas, que eu vou ter uma alegria, um prazer bem grande em responder para vocês, certo? Beijo no coração, que Deus te abençoe. Amém?